Só que essa automação é uma automação básica que a gente já passou essa fase nos sistemas de gestão. Então, movimentar um estoque, gerar um financeiro, isso tudo são coisas inerentes de um sistema de gestão. Então, fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Josimar e eu vou falar um pouquinho sobre automação hoje para vocês. A automação no contexto de sistema de gestão tem a ver com a execução de tarefas repetitivas ou padronizadas que tu tem na tua operação. Então, é comum que as empresas tenham dúvidas de como assim, que tipo de automação? Estou falando de automação industrial? O que tu está querendo dizer com automação? Então, no contexto de sistema de gestão, são aquelas tarefas repetitivas que tu faz. Por exemplo, quando eu vendo para uma cidade tal, eu preciso colocar o endereço de entrega para o meu entregador ou a hora que ele precisa entregar. Isso é uma tarefa repetitiva. Então, se ela tem padrão e ela é repetitiva, ela pode ser configurada ou padronizada dentro de um sistema de gestão, tá? Só que essa automação é uma automação básica que a gente já passou essa fase nos sistemas de gestão. Então, movimentar um estoque, gerar um financeiro, isso tudo são coisas inerentes de um sistema de gestão. Então, não é errado chamar isso de automação, mas não é isso que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando sobre automação que as pessoas que estão na tua operação têm que fazer manualmente, que elas têm que repetidamente fazer elas em cada pedido ou cada produção, perfeito? Um outro ponto também é sobre se as automações são para empresas grandes ou para empresas pequenas, né? Então eu costumo falar muito com empresas que têm um faturamento entre 100 e 1 milhão e 500 mês. E essas empresas, elas conseguem utilizar as automações ao seu favor, né? Por quê? Porque tem poucas pessoas no administrativo, geralmente entre 3 e 5 pessoas no administrativo, e o volume de pedidos é muito grande. Sendo muito grande, elas precisam fazer coisas repetidas, ou até mesmo na produção, coisas que elas poderiam automatizar. E muitos sistemas de gestão ainda não dão isso para elas. Às vezes até dão uma configuração lá, por exemplo, não pode tirar pedido abaixo de R$100. Mas na vida real, isso não é suficiente, porque se eu estou abrindo um mercado numa região, numa rota nova, é provável que naquela região aquela regra não vale. E aí, como o sistema é engessado, eu não consigo ir lá e configurar que só para aquele vendedor, ou só para aquelas cidades, ou só para aquela rota, eu não quero que essa regra de R$100 seja atendida. Então, nem todos os sistemas, que daí é um próximo tema aqui, se todos os sistemas têm automação iguais, que são iguais. Quando eu falo de automação, então todos os sistemas são iguais? Não são iguais. Porque a maioria dos sistemas no Brasil hoje não tem personalização dessas automações. Eu tenho só configurações, tá? A configuração é uma coisa mais básica, é onde eu vou lá e habilito ou desabilito tal função. A automação não, eu entendo o processo da tua empresa e eu configuro de acordo com o que ele vai acontecendo, perfeito? Uma outra pergunta também é se, quando eu crio essas automações, se isso vai engessar o meu processo. E isso, na verdade, é exatamente o contrário. Quando tu tem as pessoas repetindo isso no dia a dia, tu tem muita chance de erro ou até mesmo de deixar de fazer alguma coisa super importante, né? Então, nesse caso, tu não vai engessar o teu processo, tu vai transformar o que acontece no dia a dia para dentro da automação. E caso surja uma situação diferente do normal,
tu vai lá e vai atualizar essa automação que tu fez. E aí a próxima pergunta que as pessoas me perguntam muito é assim, então eu preciso entender de tecnologia para fazer essas automações funcionarem. Não necessariamente, porque o principal conhecimento é entender do teu processo, entender como um pedido percorre o quadro de vendas da tua empresa e como uma produção percorre e o que acontece em cada fase dessa. E com isso tu consegue ir definindo as regras. Então, o que tu precisa entender, e aí geralmente um dono de uma indústria ou de uma distribuidora conhece muito bem, é como é o teu processo. E aí tu vai precisar, na verdade, ir definindo, nesse momento eu quero que se crie essa regra. Então, nada mais é do que tu conhecer o teu processo e organizando ele. Isso também é muito importante que tu entenda. A automação é viva. A automação ela vai ser mudada a todo momento que for mudado o teu processo. Então, ela não é uma coisa que tu faz um dia e está resolvido para a vida toda. É óbvio, quando aquele processo não mudou em nada, tu não vai ajustar essa automação, não tem essa necessidade. Agora, quando uma automação precisa ser mudada, é quando o teu processo é ajustado, perfeito? Bom, e agora a pergunta mais importante, por onde eu começo? O primeiro passo é tu encontrar um sistema de gestão que tenha as automações prontas, que eles dominem isso e que tenham uma equipe junto com a implementação do sistema que entenda e já tenha feito isso em outras empresas. Então, um exemplo é o Fácil 123, que consegue te ajudar com isso. A partir disso daí, o teu conhecimento sobre o processo é muito importante, porque daí tu vai começar a interagir com a gestora e vai criar essas automações de acordo com a realidade da tua empresa. Então, não é um sistema personalizado onde tu vai criar o sistema para ti. Tu vai fazer automações para executar aquelas tarefas repetitivas e padronizadas que tu tem. Então, esse é o grande diferencial das automações para uma indústria distribuidora. Tu elimina o trabalho repetitivo da tua equipe, levando uma maior produtividade. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aqui. Nos comentários eu vou deixar alguns materiais de apoio e vou deixar um card aqui em cima para você seguir com os próximos vídeos sobre o assunto.